Salve Maria Imaculada. Hoje o assunto é a devoção dos Santos Anjos e rapidamente falando já no começo, quem não é inscrito do canal, por favor se inscreva se puder e também compartilhe os meus vídeos aqui. Eu também faço live rezando o terço e a coroa das lágrimas e com outros assuntos também. Bom, enquanto eu vou falar, eu estou finalizando aqui uma costura, um produto aqui que eu tenho. E, bom, já entrando no assunto, o assunto é a devoção aos Santos Anjos, porque aqui no canal eu falo de assuntos da fé católica e nada mais valioso do que falarmos do que amamos, né? Então, os santos anjos são os anjos que nós sabemos, né, da criação de Deus. E, de acordo que nós entendemos sobre os anjos, nós sabemos que os anjos têm hierarquia, ou seja, cada um tem a sua função. Alguns são mais poderosos que outros. E no total são 9 grupos de anjos, que nós chamamos de 9 coros. E dessa forma, nós temos também uma aula catequética que eu fiz anos atrás, já faz uns 12 anos atrás que eu fiz, e quem ensinou foi um padre e ele resumiu, contou a história de uma forma humana, né, dos santos anjos. E qual que é essa história? É que os santos anjos foram criados antes que nós, humanos, e antes de tudo que nós vemos, do que é criatura. Isso é o que nós entendemos, né? E desde sempre Deus existiu, sempre existiu, Deus sempre foi Deus. E ele criou os santos anjos como seus primeiros servos, e depois ele comunicou que haveria a criação humana, a criação da natureza, dos animais. E Deus, ele não obriga ninguém a servir a ele. Então, ele comunicou aos santos anjos essa história da criação humana, da criação do mundo, e perguntou se os santos anjos queriam fazer parte e servir a Deus. Mas um anjo, logo que houve essa pergunta, ele decidiu que ele não queria se rebaixar e servir a seres inferiores. E esse é o inimigo, que nós chamamos de inimigo. Ele convenceu outros anjos e dessa forma houve a guerra no céu, onde São Miguel Arcanjo foi o primeiro a falar: quem como Deus, ou seja, defendendo a Deus. E nós sabemos que milhares e milhares foram precipitados no lugar feito para eles, chamado inferno. E com isso, o lugar que foi feito para nós, humanos, aqui na Terra, e
Mas só que a quantidade que nós temos essa noção, a quantidade dos santos anjos bons, né, é superior ao dos santos anjos maus, né? Então, de acordo que nós vamos entendendo, São Miguel Arcanjo, ele não era de uma posição, ou seja, hierarquia, uma das mais altas, mas mesmo assim, pela a humildade, ele, desde esse momento, né, que já começou a guerra no céu, São Miguel virou o príncipe do exército, ou seja, o comandante do exército celeste. E a devoção a São Miguel Arcanjo é muito poderosa. Uma das formas que nós podemos falar da importância de São Miguel Arcanjo é socorro muito certo. Então, quando nós estamos numa situação ruim, você solicitar a ajuda de São Miguel Arcanjo é muito acertada, e você pode ter certeza que se você pedir com fé e com a graça de Deus, você irá ser socorrido ou socorrida, né? Então, já seguindo para o segundo assunto, os anjos, como primeira criatura, tanto os anjos maus e os anjos bons, eles nos ajudam e querem nos ajudar nas nossas ações. Então, quando nós vamos entendendo o que é o pecado, nós vamos entendendo essa situação que nós somos presos em certas ações, né? Porque quando você vai entendendo o que é a mística da fé, você entende que tem certas atitudes que você faz, mas você não tem controle, né? E isso é a prisão do pecado, né? É algo muito profundo, né? Mas nós temos na Igreja Católica a confissão, e a confissão existe para nos libertar, libertar a nossa alma dessa prisão tão assim horrorosa, que às vezes a gente tem vergonha de se confessar também com o padre, mas o que ajuda nós se confessarmos é saber que não é o padre que vai abençoar, não é a pessoa do padre, ter vergonha do padre, é Jesus, né? É a graça. E a melhor coisa que você faz na sua vida é viver na graça, não é viver no pecado, que é a desgraça, né? Então, assim, quando nós entendemos essa capacidade que os santos anjos, eles são os nossos amigos e são os primeiros servos. Então, eles estão ao nosso lado para nos ajudar. A missão deles é exatamente nos socorrer. Então, quando nós temos essa graça, desse entendimento, nós sabemos o quanto somos amados por Deus, porque os seus primeiros amigos, os primeiros amigos de Deus, estão do nosso lado para nos proteger, né? Às vezes a gente pensa assim, que é uma questão de amadurecimento. Nós pensamos, mas é tão difícil pensar que a gente precisa se proteger de outra pessoa, porque confiar
não podemos confiar em qualquer pessoa. É verdade, né? Principalmente na nossa intimidade, na graça que nós podemos ter, né? Porque a intimidade, ou seja, na nossa casa, é uma intimidade de curar a gente, de curar nossa capacidade de trabalhar e de sobreviver. Se na nossa casa nós só nos machucamos, não temos paz, não conseguimos descansar, ficar à vontade, isso é algo horrível e precisa ser trabalhado por cada um, né? Porque a nossa intimidade é que nos deixa capazes de seguir em frente, de conquistar a sobrevivência, conseguir dinheiro, né? Então, nós precisamos querer ter essa graça, a devoção aos santos anjos. E quando nós sabemos também do anjo da guarda, por exemplo, que cada batizado tem o seu anjo da guarda, tem um anjo exclusivo para você, para cada um, né? Por exemplo, eu tenho o meu. Então, essa questão do anjo da guarda, o anjo da guarda é o último, é o nono da hierarquia. Ele é o menos forte, mas é uma coisa que é excelente. Um anjo da guarda, por exemplo, só o meu, ele é mais poderoso que o inferno inteiro. E essa informação é poderosa demais, né? Porque os santos, finalizando esse segundo assunto, os santos anjos, eles são puro espírito. O que isso quer dizer? Que eles estão no plano de Deus, que Deus é puro espírito. O puro espírito não é material, não é uma coisa, por exemplo, que eu pego igual essa tesoura. É algo que está ao redor da gente, mas que a gente não enxerga. Então essa informação é algo poderosa, porque tem coisas que fazem mal pra gente e a gente não entende. São coisas espirituais, são coisas herdadas dos antepassados, dos nossos pais, herdadas, e nós não temos forças contra as heranças negativas. Mas se você deseja batalhar, ou seja, entrar na guerra definitivamente, você vai entender a importância da devoção aos santos anjos, a São Miguel, né? E ao seu anjo da guarda. É dessa forma que você vai seguir o seu caminho, né? E já finalizando aqui o assunto, o terceiro assunto é que cada um de nós temos uma missão aqui na Terra, mas muitas vezes são poucos que enxergam a sua missão. O que é enxergar a sua missão? Enxergar a sua missão muitas vezes não é ter uma santidade muito elevada. Enxergar a sua missão é ser sensível ao que você deseja, né? Porque tem muitas pessoas que desejam coisas que foram repreendidas na sua infância, de alguma forma, e tem um pensamento infantil. Então, quando a pessoa é assim, ela padece demais, porque ela não enxerga que o que ela tanto queria não era o necessário, porque o que ela precisava mesmo era de acolhimento, de se sentir amada pelos pais, né? Pelo pai, pela mãe, pelos familiares.
Quando não existe acolhimento, quando uma pessoa é ferida no seu mais íntimo, isso torna a pessoa incapaz de amar, ou seja, de se relacionar com as pessoas. E uma pessoa que não se relaciona bem com ninguém, ela pode até se dizer católica, cristã, mas ela não vive a fé com profundidade. Ela não vai enxergar Deus nas pessoas. Bom, então já finalizei aqui o assunto que eu preparei, né? Junto com esse trabalho aqui. Novamente solicitando você que vai ver esse vídeo, se inscreva no canal, por favor, para me ajudar. Se puder, ativar o sininho se gostou do conteúdo e compartilhar os meus vídeos também. E também tenho o meu trabalho com bordado, eu compartilho no Instagram o meu trabalho. Então, obrigada para você que vai ver esse vídeo. Salve Maria Imaculada, viva Jesus para sempre!